Aleluia. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo, e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar? Eu vou começar essa pregação de hoje contando uma historinha, então prestem bastante atenção na historinha para vocês poderem entender o resto do sermão. É a história do namoro de Moses Mendelssohn. Ele era o avô do grande compositor alemão Felix Mendelssohn. E Moses Mendelssohn era um homem muito feio, o avô do nosso famoso compositor. Ele era um homem muito feio e tinha uma corcunda ainda, baixinho, corcunda, né? E um dia ele foi visitar um amigo que era um comerciante em Hamburgo. Ele tinha uma filha muito bonita, muito linda, e por causa da filha começou a frequentar a casa. É o tipo da pessoa que você fala que ele não se enxerga, né? Ele era feio, corcunda, baixinho, e a menina muito bonita. E embora ele a admirasse muito, ela sempre o evitava, né? Aparentemente ela tinha um pouco de receio daquela corcunda grotesca que ele tinha. Enfim, depois de ter visitado o seu amigo várias vezes, de olho na filha dele, ele viu que não conseguia nada, né? Ele pegou e se despediu, foi se despedir de toda a família. Quando entrou, viu novamente aquela moça, ficou com o rosto resplandecente, né? E ela olhou para o chão. Depois de muita conversa fiada daqui e dali, ele lentamente voltou ao assunto, porque queria de alguma forma expressar o seu amor para ela. E aí ele fez uma pergunta para ela: Você acredita que os casamentos são feitos no céu? Perguntou para ela. E ela respondeu: eu acredito sim, eu acredito que as pessoas já vêm nesse mundo para casar com determinadas pessoas. E aí o Mendelssohn disse: eu acredito, sabe no quê? Que um dia Deus fala lá para determinado menino: você vai casar com a fulana de tal, você vai casar com essa. E ele disse que quando chegou a vez dele, Deus falou para ele: você vai se casar com a fulana de tal, mas ela vai nascer muito feia e corcunda. Aí ele teria dito para Deus: Senhor, então dá essa corcunda para mim e dá a beleza para ela, porque ela vai sofrer muito se ela tiver uma corcunda, ou se ela for feia, ela vai sofrer muito, então deixa que eu vou com a corcunda. A história conta que a jovem ficou tão comovida com essas palavras que ela pegou a mão de Mendelssohn e mais tarde se tornou a sua esposa amorosa e fiel. Não é uma linda história? Mas calma, nós vamos voltar a essa história no final da pregação. Chega um homem para Jesus e pergunta: Senhor, qual de todas as leis é a mais importante, é a maior? Como nós ouvimos no Evangelho. E a resposta de Jesus não é tão direta como nós gostaríamos que fosse. Quando ele pergunta sobre um mandamento, Jesus lhe dá 2. Mas ele não perguntou de 2, ele perguntou qual o maior, qual o melhor mandamento.
né? Mas ao invés disso, ele teve dois mandamentos, porque toda a lei e os profetas dependem de dois mandamentos e não de um, né? Ou seja, que amemos a Deus de todo o coração e o nosso semelhante como a nós mesmos. Agora, se você está cumprindo muito bem o primeiro mandamento sem cumprir o segundo, na realidade, você não está cumprindo o primeiro, né? Você não está cumprindo o primeiro mandamento. Porque se amar a Deus é mais importante que amar ao próximo, então não se esqueça que você vai ter uma missão a cumprir. Você tem que cumprir a segunda parte. Primeiro amar o próximo para depois conseguir amar a Deus, né? Ou vice-versa, amar a Deus, mas sabendo que você tem uma missão a cumprir. No entanto, nós costumamos tratar o nosso próximo como qualquer pessoa. Por exemplo, na primeira leitura de hoje, Deus fala de oprimir o estrangeiro, né? Oprimir. E nós podemos dizer, de qualquer pessoa que nós causemos alguma opressão, seja econômica, seja no trabalho, de qualquer forma, né? Então, o que Deus fala na primeira leitura? Se você oprimir alguém e esse alguém clamar a mim, eu ficarei do lado dele, não do seu. Olha isso. Se ele clamar a mim, eu vou ficar do lado dele, não do seu, e mais, eu vou me vingar, que a vingança pertence a mim, diz o Senhor. Olha que responsabilidade. Então, a implicação desse tema bíblico comum é que Deus tem os seus ouvidos especialmente preparados para os apelos daqueles que não têm recursos. E nisso eu vejo o nosso Papa Francisco. O olhar dele está sempre voltado para aquela pessoa que não tem recurso, para aquela pessoa que é abandonada pela maioria das outras pessoas, aquela pessoa que não é vista por ninguém. A esses o Papa tem uma atenção toda especial. Então Deus é o guardião e o vingador daqueles que carecem de proteção humana. O segundo mandamento também põe em xeque o fanatismo, porque tem gente que diz assim: eu amo muito a Deus e ponto. E se você não amar a Deus, eu mato você. Então põe em xeque essa visão, né? Eu amo tanto a Deus, sou tão católico, mais católico que o Papa. E se alguém for contra o catolicismo, eu vou acabar com ele, né? Então põe em xeque esse tipo de pensamento. Você não é obrigado a gostar de todas as pessoas, mas é obrigado a aceitar todas as pessoas. Você não é obrigado a gostar e ter simpatia de ninguém, mas é obrigado a amar todas as pessoas. É amor incondicional e não aprovação incondicional. Agora, se você então amar a Deus e amar ao próximo, você ganha um bônus. Olha que beleza, né? Você ganha um bônus. Você ama dois e recebe um terceiro. Amor a Deus, amor ao próximo e amor a si mesmo. Crescem juntos, um com o outro. Se um estiver ausente ou for negligenciado, os outros podem sofrer por isso. Com relação ao amor a si mesmo, isso está implícito no segundo. Você ame o seu próximo como a si mesmo. Por exemplo, Efésios, no capítulo 5, versículo 28, diz que o marido que ama a sua esposa ama a si mesmo. O marido que ama a sua esposa ama a si mesmo. O amor a si mesmo aqui é consequência, não faz parte do mandamento, é uma consequência. Santa Catarina de Sena, ela oferece a mesma visão quando diz que amamos as outras pessoas com o mesmo amor com que nós nos vemos amados.
Se eu não me amo, se eu não me vejo amado, eu não tenho condições de amar ninguém. E se eu não amo o outro, é porque eu não me amo. É consequência. Então, se eu não puder me aceitar como eu sou, isso acabará se refletindo em ressentimento e conflito com os outros, como projeções de conflitos que estão dentro de nós. E tem uma frase que nós falamos com frequência que é necessidade de amor. A pessoa está carente de amor. Meus irmãos, essa carência de amor nós não encontramos no outro. Aí nós não encontramos no outro. Só encontramos no primeiro. Amarás o Senhor teu Deus. Nós só encontramos, portanto, em Deus, né? Por meio de uma vida de oração e de comunhão com Ele. Só Deus pode preencher a nossa necessidade de amor. Então, como é o amor? Como é o amor? A primeira epístola de São João, no capítulo 4, versículo 9, diz assim: assim Deus mostrou o seu amor entre nós, Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que nós vivêssemos por Ele. Em outras palavras, eu vivo por quem? Por quê? Porque Cristo morreu. Alguém morreu para que eu pudesse viver. Então eu disse que nós voltaríamos à história do começo desse sermão. Aquela bela história do Moses Mendelssohn. O homem com uma grande corcunda nas costas. E lembrem o que ele disse, né? Eu prefiro eu ter a corcunda do que ela, e prefiro que ela seja bonita. Então, como é o amor? Como é o amor? É como um homem tomando para si uma corcunda nas costas, que era para ser para o outro. E faz isso só para que o outro seja perfeito e bonito. Isso é amor. É eu poder me sacrificar para que o outro seja mais bonito e mais perfeito. Assim seja.